Paz do Senhor, bom dia! Vamos iniciar hoje mais uma mensagem e a última mensagem da nossa série com o tema Clamar. Desde já, curte esse vídeo, compartilha e se inscreva no nosso canal do YouTube aí, hein? A mensagem de hoje vai estar no livro de Juízes, capítulo de número 18, versículo de número 28, que vai dizer assim: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora. Só desta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Somente até aí. Livro de Juízes, neste contexto, vai trazer a história de um personagem muito conhecido, cujo nome é Sansão. E eu quero iniciar a mensagem desta manhã, desta semana, com uma reflexão. E a reflexão é exatamente essa. É triste você ser lembrado por algo que você deveria ter sido. Já parou para pensar nisso? Como é triste alguém falar, nossa, era para ele ser tal coisa, era para ter acontecido tal coisa na vida dele. E aqui a gente está falando exatamente sobre a vida de Sansão. Sansão, ele tinha um tremendo potencial, irmãos. Ele era para ser uma história totalmente diferente. Poucas pessoas começam como Sansão começou. Tem as credenciais que Deus deu para Sansão. Por quê? Porque ele começou diferente. Ele foi nascido através de um plano que Deus tinha sobre a vida dos pais dele, sobre a promessa. Então veio ele. E o diferencial de Sansão, ele tinha uma força fora do comum. Deus o capacitou com uma força física totalmente diferente de qualquer força de outro ser humano. E o propósito dele era derrotar o povo filisteu, que estava oprimindo o povo de Israel. Só que é interessante que, ao mesmo tempo que Sansão tem essa força toda que ele adquiriu através de Deus, através do Espírito Santo que pairava sobre ele, ele não usa essa força para o que ele deveria. Ele acaba usando essa força para brincadeiras, ele acaba usando essa força para momentos em que não deveria, acaba usando essa força para se livrar de confusões que ele arrumava. E assim Sansão vai seguindo a sua vida, vai seguindo a sua trajetória. Ele vai seguindo esse plano de Deus da forma que ele acha que deveria ser. E é interessante que no meio dessa caminhada, nesse trajeto de Sansão, ele vai conhecer uma mulher cujo nome é Dalila. E ele vai se apaixonar por essa mulher. Só que essa mulher vai acabar enganando ele para descobrir qual que era o segredo da força dele. Sansão, ele era um nazireu, ele tinha um voto de nazireu. E dentre as 3 coisas que o livro de Números vai dizer que não deveria fazer referente a um voto de nazireu, a principal que, não é a principal, mas uma delas que não deveria fazer era não cortar o cabelo. Porque a força de Sansão estava através do cabelo dele que nunca tinha sido passado a navalha. Só que de tanto Sansão brincar e enganar, e não, mais uma vez, e vai usando a força dele, vai demonstrando o poder dele, uma hora ele acaba confessando. Ei, deixa eu te dizer algo nesta manhã através desta mensagem. Muitas das vezes estamos brincando com algo que não é para brincar. Estamos usando o dom que o Senhor nos deu, o poder que Ele nos emprestou para situações que não é para fazer, para coisas que não é para brincar. Entenda isso nessa manhã. Sansão estava fazendo exatamente isso. Ele estava brincando com o poder que o Senhor concedeu a ele. Poder que era com um propósito. Mas ele não estava usando para que deveria. Enquanto ele deveria aproximar o povo de Israel, trazer o povo de Israel à adoração a Deus, a livrar o povo de Israel da opressão dos filisteus, não, ele não estava fazendo nada disso. Então ele não estava cumprindo o seu propósito. Quando nós olhamos para a história de Sansão, para a vida de Sansão, a gente fala, meu Deus, era para ter sido totalmente diferente. Óbvio que a gente lembra que ele foi um juiz que foi levantado pelo Senhor, ele está no livro de Juízes, mas a história dele poderia ser diferente. Mas existe uma lição através da história também da vida de Sansão, que nós vamos saber no final desta mensagem. Então Sansão, ele segue, só que ele acaba revelando o segredo dele. E quando ele revela o segredo dele, tudo vai mal. A força dele vai embora. O poder que ele tinha, que Deus dava para ele,
se acabou. Furaram os olhos dele. Sansão vai passar o resto da sua vida moendo grãos, sem os olhos, sem enxergar. Em vez dele ter livrado o povo dos filisteus, ele vai acabar sendo um servo, um prisioneiro dos filisteus. Entenda isso nessa manhã. Enquanto era para ele ser alguém que ia livrar, ele acabou sendo aprisionado. Enquanto era para ser alguém que Deus ia usar para libertar o povo, para livrar o povo daquele perigo, daquelas pessoas, daqueles povos, ele acabou sendo prisioneiro daquele povo. Só que no final da sua vida, no final da sua trajetória, uma história bem conhecida, ele vai se voltar ao Senhor novamente. Vai ser esse versículo que a gente vai ler. Ele vai clamar ao Senhor. Olha a importância da oração. Ele vai se voltar novamente a Deus, pedindo para que Deus dê para ele a força só mais uma vez, só naquele momento. E é interessante que o Senhor vai conceder a força para ele. De acordo com o relato bíblico, no fim da sua vida, Sansão vai matar mais filisteus do que no decorrer da vida dele toda. Então, no último momento da vida dele, ele vai matar mais filisteus do que antes. Entenda isso nesta manhã. Apesar do passado dele, Deus atendeu a oração dele, atendeu o clamor dele neste momento. Olha só isso. Então não importa o seu passado, não importa o que você fez, não importa qual pecado eu cometi, não importa nada disso. Sansão, a história dele vai trazer exatamente essa. Nunca é tarde demais para nos arrependermos e nos voltarmos ao Senhor. Nunca é tarde demais para podermos clamar ao Senhor. Nunca é tarde demais, irmãos. Nunca é tarde demais para você reconhecer o poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ah, mas Sansão vai morrer, não importa. Mas olha isso, ele pode até ser que ele vai morrer, mas ele cumpriu o propósito. Entenda isso nessa manhã. Pode até ser que você vai chegar no último dia da sua vida, você vai se arrepender, mas você pode cumprir o propósito. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais para a gente se voltar ao Senhor. E o Senhor, Ele estará sempre disposto a ouvir o nosso clamor, sempre disposto a ouvir a nossa oração. Sabe por quê? Porque a nossa oração vai ser aquilo que vai nos restaurar. E o pecado, ele nos afasta da oração, ele nos afasta de Deus. Então nunca vai ser tarde demais para nós nos aproximarmos do Senhor, para nós nos voltarmos a Deus, para nós clamarmos ao Senhor e falar: ei Jesus, me ajuda só mais uma vez, esteja comigo só mais uma vez. Exatamente essa é a oração de Sansão. E ele vai estar naquelas colunas onde ele vai derrubar e vai acabar com aquele templo pagão, com aquele templo dos filisteus, e vai matar centenas de filisteus naquele dia, onde eles estavam fazendo uma festa e trouxeram justamente Sansão para zombarem dele. Então entenda isso nessa manhã. Apesar dos erros que cometemos diariamente, apesar dos pecados que cometemos diariamente, devemos buscar uma vida de santificação. Devemos reconhecer o poder do Senhor na nossa vida, na nossa história. Devemos clamar a Deus e pedir força e sabedoria para que possamos prosseguir essa trajetória, para que possamos seguir em frente. Então entenda isto nessa manhã. Deus, ele ainda pode trabalhar na nossa situação. Se ele trabalhou e ele atendeu o clamor de Sansão naquela situação em que ele estava, quem dirá na nossa? O Senhor está disposto e disponível para nos ouvir, para ouvir o nosso clamor. Então vamos clamar a ele, porque nunca será tarde demais, em nome de Jesus, amém? Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse mês que está se encerrando, Jesus. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou, nos ajudou. Obrigado por esse ensinamento através da vida de Sansão, Jesus. Sabemos que ele poderia ter feito muito mais, que o final dele também poderia ter sido diferente. Mas, Senhor, Tu escutou o clamor dele, a última oração dele e deu forças para ele. Então nós te pedimos nesta manhã que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê bom ânimo, que o Senhor nos dê, Senhor, mais de Ti, Jesus, que o Senhor nos dê os Seus dons, Senhor, para que possamos prosseguir e para que possamos ser instrumentos de Ti na vida de outras pessoas, Senhor. Muito obrigado por esse mês, por essa semana que está se iniciando, que seja mais uma semana incrível, em nome de Jesus, e esteja conosco, Pai. Desde já te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos?
Fica com Deus nesta manhã.